Então, vamos lá, 23 de março de 2024, 6h12, vamos começar aqui a aula de prisão em flagrante, prisão preventiva e resolução de questões, tá? Vou apresentar minha tela aí para vocês. Conseguindo ver minha tela aí? Vanilla? Sim. Positivo. Então, bora lá, então. Começar essa aulinha aqui, então. Ó, primeira questão. A prisão em flagrante delito não é ato privativo das forças policiais. E aí, questão verdadeira ou questão falsa? O que vocês acham? Não é ato privativo das forças policiais. Quando ele fala não é ato privativo, significa o quê? Que não só as forças policiais poderiam estar efetuando o quê? Prisão em flagrante. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Certo. Certinho. Por que é certo? Porque lá dentro do... Isso. Tudo que tá verdinho é certo, tá? Porque quando eu venho lá dentro do Código de Processo Penal, no artigo 301, eu tenho duas hipóteses de prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela pode ser feita por qualquer do povo, e essa palavra pode significa dizer que é facultativo. Só que os agentes de segurança pública, eles devem. Então, para eles já não é uma faculdade. E aí, já fazendo um link com o Código Penal, dentro do Código Penal eu tenho lá as excludentes de licitude, certo? Quais são as excludentes de licitude? Legítima defesa. Pode falando, vai continuar falando, gente. Interage comigo. Estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular. Do direito. O que mais? Falta um. Estado de necessidade. Isso. Beleza. Quando eu entro dentro das excludentes de licitude, eu tenho lá exercício regular do direito, estrito cumprimento de um dever legal. Quando eu falo exercício regular de um direito, eu estou me referindo aqui a essa parte aqui, ó. As autoridades policiais. As autoridades policiais, elas estão fazendo o quê? O estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque está na lei. Então, isso aqui decorre da lei e da própria atuação de ser policial. Então, eu, como policial, eu não tenho faculdade em prender alguém em flagrante, eu tenho obrigatoriedade. Quando eu falo em qualquer do povo, na verdade, eu estou falando do quê? Exercício regular de um direito. Aqui, estrito cumprimento de dever legal, e aqui, exercício regular de um direito. Então, vocês ficam ligados em relação a isso, por quê? Porque eu já vi questão fazendo esse link, perguntando o que seria o Instituto do Direito Penal que abarcaria esses dois. Então, aqui vai ser exercício regular do direito e aqui vai ser estrito, posso só abreviar, cumprimento. Maria, a tela tá preta, a gente não dá de ver a questão. Oxe, peraí, deixa eu ver aqui. E agora, vocês estão vendo? Eu ainda não tô vendo, não. Tá preta ainda a tela. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui. Eu também não. Vou apresentar de novo, então. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Agora eu vou... Agora sim. E agora? Tá, tô vendo. Tá vendo? Sim. Então, beleza, então. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Qualquer pessoa do povo é um exercício regular de um direito, porque eles podem prender em flagrante, eles não têm a obrigatoriedade. E as autoridades policiais, elas devem prender em flagrante. Então, isso, na verdade, é o quê? Estrito cumprimento de um dever legal, um dever que decorre da lei, tá? Então, quando ele fala que a prisão em flagrante de delito não é ato privativo das forças policiais, ele tá certo. Por quê? Porque qualquer pessoa do povo pode efetuar uma prisão em flagrante, tá? Aí, já fazendo um link para vocês aqui, acerca das guardas municipais, tá? Eu vou até colocar aqui, porque
Quando eu falo lá das guardas municipais, questão de flagrante, teve decisões aí do STF que afirmam justamente isso. E os caras falam assim, a guarda municipal não poderia fazer flagrante, porque a guarda municipal não está no rol do caput do 144, e, na verdade, como eles não entram ali em nenhum órgão, eles não poderiam prender em flagrante, bababá e bababá, falando que os flagrantes feitos pela guarda municipal seriam ilegais. Mas quando eu falo de guarda municipal, gente, eu também posso falar que a guarda municipal está efetuando a prisão em flagrante. Um flagrante o quê? Facultativo. Porque o guarda municipal não é qualquer pessoa do povo? Poderia entrar em qualquer pessoa do fogo. Então, esse papinho de que o flagrante da guarda municipal é ilegal já caiu por terra há muito tempo. Tá? Inclusive por causa desse argumento, porque o STF foi lá e falou assim, pera, mesmo que as guardas municipais não estejam no rol do caput 144, ela entra aqui, ó. Então, ela pode sim, o quê? Fazer em flagrante. Aí o STF vira e fala assim, uai, gente, se qualquer pessoa do povo pode prender flagrante, por que a guarda municipal não pode? Sendo que apesar dela não estar no rol do 144, ela está dentro ali dos artigos que falam sobre a segurança pública. Né? Ela pode não estar no caput, mas ela está ali nos parágrafos, entendeu? Isso é um entendimento jurisprudencial muito importante que vem caindo aí no concurso. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão? Podemos passar? No caso, eu posso falar que a Guarda Municipal realiza um flagrante facultativo, igual qualquer do povo. Assim, depende muito de como vier a questão, mas o que vocês têm que entender? Contexto, né? Isso, o que vocês têm que entender? Cara, se a Guarda Municipal está ali para proteção do patrimônio, se for um flagrante envolvendo o patrimônio do município, é óbvio que ela tem que agir. Só que, por exemplo, se for um outro crime que não envolve o patrimônio do município, ela também pode agir, porque ela está sendo o quê? Todo mundo pode agir, né? Uma coisa é dever agir, outra coisa é poder agir. Então, vocês têm que prestar muito bem na questão. Agora, se a questão vier falando assim, as guardas municipais não podem fazer prisão em flagrantes, em crimes que não envolvem o patrimônio do município, tendo em vista que foge da sua competência. Cara, você já pode falar que é errado. Por quê? Uhum. Porque ela pode, ué. Qualquer pessoa do povo pode, inclusive ela, tá? Então, eu já vi questão trabalhando aí essa pegadinha aí da GCM aí, tá? Muita atenção em relação a isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não. Eu não, tudo ok. Vou passar aqui, então vamos lá. Levando em consideração o que prevê no Código de Processo Penal brasileiro sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta, o condutor, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. B. Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado, 48 horas, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia entregável para a Defensoria Pública. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Vamos lá, esse prazo aqui tá certo? É 48 horas? Não, 24. 24 horas, né, gente? Gente, presta atenção numa coisa aqui, ó. Presta atenção. A comunicação da prisão em flagrante é imediata. Então, eu já comunico ali o advogado, comunico alguém da família dele, comunico o judiciário. Na regra, a gente nem fala muito com o judiciário, a gente comunica ali o assessor dele, né? Mas o encaminhamento para ele é no prazo de 24 horas. Presta atenção nisso, tá? Comunicação é diferente de encaminhamento, beleza? Muita atenção em relação a isso. Essa questão aqui, então, ela tá o quê? Ela tá errada. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá conceder liberdade provisória com medidas cautelares. Gente, que previsão louca é essa, né?
O cara comete crime de organização criminosa e aí tem que ter liberdade provisória? Viagem. Isso aqui é viagem, tá? O cara viajou. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, desde que comprove possuir curso superior depois de prestado compromisso legal. Não tem essa parte aqui, ó. A parte que tem lá no Código de Processo Penal é a parte que fala depois de prestado compromisso legal, tá? Então, lá fala, na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade policial lavrará o auto, desde que prestado compromisso legal. Eu, por exemplo, faço isso. Eu não sou escrivão, eu sou investigador de polícia. Mas tem situação de flagrante que tem muitas pessoas a serem ouvidas, eu vou lá, ouço a testemunha, ouço o condutor, e depois eu deixo o resto para as meninas escrivãs lá, ouvirem. Quando eu faço isso, eu sou automaticamente uma escrivã ad hoc. O que quer dizer ad hoc? Que aquela não é a minha função, eu estou prestando aquela função de forma temporária, de forma designada, tá? Muita atenção em relação a isso. Então, nosso gabaritozinho aqui é a letra A, tá? É exatamente o que está escrito lá dentro do Código de Processo Penal, artigo 300 e alguma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês. Isso daqui, gente, é o procedimento da prisão em flagrante quando a polícia militar conduz, ou uma pessoa do povo conduz ali a pessoa até a delegacia. Então, ele vai, apresenta o preso à autoridade competente, que no caso somos nós o quê? Policiais civis, tá? A gente ouve o condutor, a gente colhe a sua assinatura, a gente entrega para ele o termo, recibo de entrega do preso, porque para comprovar que o preso está em integridade, né? Se ele não apanhou, aconteceu alguma coisa com ele, tanto que quando ele chega machucado, alguma coisa do tipo, a gente sempre pede para eles passarem primeiro num posto de saúde. Por quê? Para tirar o nosso da reta, tá? Em seguida, eu vou ouvir as testemunhas, tá? Geralmente, a testemunha é um dos policiais militares. Um vai ser o condutor e o outro vai ser testemunha. Dentro do Código de Processo Penal, fala que eu teria que ter 2 testemunhas, mas já é de praxe, inclusive a doutrina, ela fala isso, a jurisprudência também, que eu não tenho necessidade de ter 2 testemunhas, que o próprio condutor ele pode ser uma das testemunhas. Tanto que quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele já arrola ali os 2 policiais militares que efetuaram a prisão como testemunha. Isso aí é de praxe também, tá? Que ao acompanharem e ao interrogatório do acusado. Percebe-se que, gente, dentro dessa previsão do Código de Processo Penal, eu não tenho a obrigatoriedade da oitiva da vítima. Vocês perceberam isso? Não está falando que eu tenho que ouvir a vítima. Então, o que vocês precisam ficar ligados aqui? A oitiva da vítima, na previsão lá do Código de Processo Penal, não é uma coisa obrigatória. Eu posso lavrar um auto de prisão em flagrante sem a oitiva da vítima? Posso, ué. Até porque e se a vítima tiver morrido, né? Se for um crime de homicídio, como que eu vou ouvir a vítima? Não tem como eu ouvir a vítima, tá? Às vezes acontece da gente lavrar um auto de prisão em flagrante de uma vítima que está em uma situação de coma, que está doente lá no hospital, tá? Claro que é sempre bom a gente ouvir a vítima, inclusive a gente faz todo o esforço possível para ouvir ela. Mas se não for possível, isso não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Então vamos para a próxima. Não, tudo certo. Só o slide que Larissa, tá nós só tá travado. vendo a questão. De novo? Não, tipo assim, acho que você esqueceu só de passar o slide. Ué, não, eu tô passando. Tá parado aí para vocês, ou não? Tá, Ah, tomar banho na soda, cara. E Agora agora? mudou. foi. Foi? Não, então eu vou ter que deixar assim, porque eu não sei o que tá acontecendo, porque na hora que eu boto na tela cheia, ele fica parado. Mas agora vai dar certo. Tá, vamos lá. Então, essa daqui vocês não ficaram com nenhuma dúvida, né? Não. Então, Não, beleza. tudo certo. Então, vamos passar para essa daqui, então. Ó. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, está pensando em cometê-la. Epa. Quem está pensando em cometer algum tipo de infração penal,
comete crime? Não. Não. Por quê? Vamos linkar lá com o Código Penal, com o direito penal. Cogitação. Exatamente. Quais são as fases do intercrimes? Vamos lá. Fala aí, Vanilla. Fala aí, Ixi. Túlio. Quais são as fases do intercrimes? Preparação, cogitação. Pera, primeiro eu cogito ou primeiro eu preparo? Cogita. Primeiro eu cogito, depois eu preparo, depois eu faço o quê? Execução. Executa. E depois? Consumação. Exatamente. A fase de cogitação, via de regra, é punível? Não. Não. Ou melhor, a fase de cogitação é punível? Não, nenhuma Não. situação. A fase de preparação, via de regra, é punível? Não. Mas eu Não. tenho casos que pode ser? Tenho. Tem. Porte. Quais casos? Por exemplo, vamos pegar aí uma situação de maquinário para moeda falsa. Eu apreendi um maquinário que era destinado para a fabricação de moeda falsa. Dentro do Código Penal tem um crime que chama petrecho, alguma coisa de moeda falsa. Eu não lembro agora qual que é o artigo. Lá fala que se o cara for pego com maquinário, algum tipo de petrecho destinados à fabricação de moeda falsa, ele já vai estar cometendo crime. Mesmo que isso seja um ato preparatório para a prática do crime de moeda falsa, eu posso o quê? Incriminar ele por esse crime, tá? Então, via de regra, a fase de preparação ela não é punível. Mas a fase de cogitação, gente, nunca é punível, tá? Os pensamentos, eles não são o quê? Puníveis. Então, aqui, ó, vou até marcar de vermelho aqui para vocês. Aqui tá errado, tá? Ó, está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, está pensando em cometê-la de novo. Aqui você já pode escolher, você não precisa nem ler o resto. Está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do crime. Eu acho que é essa. Vamos ler a letra D para ver. Está cometendo a infração penal, está pensando em cometê-la de novo, não é, tá? É perseguido pelo ofendido. Então, a nossa alternativa correta aqui ficou o quê? Letra C. C. Letra C. Ó. Letra C. Qual tela que vocês estão vendo aí agora? É a da questão, né? Ou não? Isso. Isso. É da questão. Tá. Mudou? Foi para o artigo 302 do Código de Processo Penal ou não? Não. Não? Então, vamos lá. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Agora foi. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração. Como que é o nome desse flagrante? Próprio. 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 Acaba de cometê-la. Como que é o nome desse flagrante? Próprio. Próprio também. O inciso 1 e o 2 é flagrante o quê? Próprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Como que é o nome desse flagrante? Impróprio. Impróprio. Impróprio ou? Qual que é o outro nome que ele tem? Resumido. Pode ser também. Tem outro nome. Perfeito. Imperfeito. Exatamente. Inciso 4º. É encontrado logo depois com isso. Na verdade, o presumido é esse aqui, Túlio. Não é esse, tá? Ah, É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Esse aqui é o quê? Presumido. Ficto também chamado de ficto, tá? Eu deixei até um esquema aqui, mais para frente a gente vai ver um slide aqui que eu deixei, que eu tenho um esquema para vocês decorar todos esses tipos de flagrante, tá? Mas, enquanto isso, vamos nessa questão aqui, dessa questãozinha aqui, peraí. Deixa eu ver. Vamos fazer essa questãozinha aqui primeiro, que vai falar da audiência de custódia. Questãozinha básica, ó. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até, uma questão de completar lacunas, o juiz deverá promover outra lacuna com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Então, vamos lá. Após o recebimento da prisão em flagrante, qual que é o prazo que o juiz tem para realizar? No caso, seria o quê? Audiência de custódia.
É 24 horas ou é 48 horas? Acho que é 24 horas. Então, vamos lá. Eu, delegado de polícia, eu fui lá. Prendi uma pessoa em flagrante. A minha comunicação é imediata, mas para mim remeter o auto de prisão em flagrante, eu tenho um prazo de 24 horas. Eu, juiz, tenho o prazo de 24 horas após o recebimento daquele auto de prisão em flagrante para realizar a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela não pode ser realizada sem advogado ou defensor público, tá? Então, tem o juiz, o acusado, a defesa, que no caso seria ou a defensoria pública ou um advogado, e o Ministério Público. Se eu não arrumar uma pessoa, um advogado da ativa, um defensor público, para representar o acusado na audiência de custódia, eu não posso realizar a audiência de custódia, tá bom? E aí já um outro macete para vocês. Admite-se, vem se admitindo a realização de audiência de custódia por videoconferência, tá? Por muito tempo isso daí foi, como é que se diz? As pessoas falavam que não podia e tudo mais, mas no próprio caderno que eu vou mandar para vocês, já existe, né, a possibilidade de audiência de custódia por videoconferência, tá? Então, tem até um entendimento do STF, que é uma ADI, do ano passado, de agosto do ano passado, vou mandar para vocês no grupo, que vai falar sobre a possibilidade excepcional de realização de audiência de custódia por videoconferência. Não é uma regra, mas em casos excepcionais, pode se realizar sim, tá bom? Então, o prazo dela é 24 horas e é após a realização da prisão, não é do cometimento do crime, tá bom? Fica ligado em relação a isso. É após a realização o quê? Da prisão, tá? Não é isso daqui. Aí vem o artigo 310 e fala, né? Ó, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização o quê? Da prisão, o juiz deverá promover o quê? A audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentalmente. Aí o juiz ele pode fazer o quê? 3 coisas, né? Ele pode relaxar a prisão, caso a prisão seja ilegal. Ele pode converter aquela prisão em flagrante preventiva, tá? Desde que tenha ali presente os requisitos da prisão preventiva, vamos falar mais na frente, tá? Ou ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então o juiz ele tem essas 3 possibilidades ali após a prisão em flagrante. Lembrando que fiança, o delegado de polícia pode arbitrar fiança? Pode. Em quais casos? Nos crimes. Crime com pena máxima de até 4 anos. Isso, garotinha. Então, os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar fiança. Existe exceção. Qual é a exceção? Lei Maria da Penha. Quem pode arbitrar fiança lá no crime de descumprimento de medida protetiva? O juiz. Apenas o juiz, tá? Gente, fica ligado. Essas coisinhas, esses detalhes que eu falo para vocês, é o que faz a diferença entre o cara que está estudando e o cara que não está estudando, tá? Muito ligado nisso aí. Anota isso daí, isso é muito importante. Beleza. Alguma dúvida em relação a isso? A questão do prazo ali, a realização da audiência de custódia? Não? Então vamos lá. Não, tudo certo. Então vamos lá. Vamos falar aqui dos tipos de flagrante. Ó, flagrante próprio, perfeito, real, verdadeiro. O agente está cometendo a infração, acaba de cometê-la. É o inciso 1 e 2 do 302, tá? Ele tem esses nomes aqui de sinônimos. Às vezes, cai esses nomes, tá? Então é muito bom vocês saberem. Flagrante impróprio, imperfeito, real ou quase flagrante. É quando tem perseguição, tá? Fica ligado. Flagrante impróprio, perseguição. Flagrante impróprio, perseguição. Viu a palavra perseguição? Flagrante impróprio, tá? Não viaja nisso aqui.
Não fica decorando esse negócio de logo após, logo depois, não sei o quê. Gente, isso não faz diferença nenhuma. Logo após, logo depois é a mesma coisa. O Código de Processo Penal só fez isso aí para confundir. O que muda o flagrante impróprio do próprio é que o impróprio tem o quê? Perseguição. Foi o que aconteceu com o quê? Com o Lázaro. Em nenhum momento a polícia deixou de perseguir o Lázaro. Então, a todo momento, ele estava em flagrante. Se eu não paro com a perseguição, eu posso prender o cara a qualquer momento. Não tem esse negócio de, o flagrante, você tem que lavrar ele, depois de 24 horas o cara já não está mais em flagrante. Não existe isso. Se tiver perseguição, pode estar 30 dias no mato perseguindo o cara. Se eu achar ele, ainda é flagrante, tá? Então, flagrante impróprio, perseguição. Não é isso. Flagrante presumido, ficto ou assimilado. É aquele que o cara é encontrado com os objetos. Ó, aí tem esse negócio de logo após, logo depois. Gente, ó, presumido, o cara foi encontrado com os objetos. Impróprio, o cara foi perseguido. Pronto, acabou. Acabou. Vocês não é isso aqui mais. Então o cara foi lá, ele cometeu um crime de roubo. Ele roubou uma bolsa. A polícia foi lá, perseguiu e tal, não achou. Beleza, passou 30 dias, o cara foi encontrado com a bolsa. Flagrante presumido. Certo? Isso aqui é muito... Isso aqui vocês têm que decorar isso aqui, ó. Isso aqui cai demais, tá? Aí, nós vamos para as modalidades de flagrantes que não estão dentro do Código de Processo Penal, tá? Que tem na doutrina, ou jurisprudência, ou até em leis esparsas. Flagrante esperado. Cara, essa daqui é a melhor. A autoridade policial simplesmente espera, né, o momento do cometimento da infração para efetuar a prisão em flagrante. Isso aqui nós, policiais civis, a gente faz muito, tá? Então, a gente está fazendo campana, aí a gente vê um cara entregando droga para uma pessoa. A gente pega, tira uma foto, grava um vídeo. Aí a gente persegue ele. Ele vai lá e entrega droga para outra pessoa. Faz a mesma coisa. Aí a gente sabe que ele vai entregar droga para uma terceira pessoa. Quando ele vai entregar droga para a terceira pessoa, puf, a gente prende ele em flagrante. Por que a gente faz o flagrante esperado? Geralmente para colher mais provas. Ou às vezes para pegar mais pessoas, né? Isso daí acontece demais. Só que assim, o flagrante esperado, ele é uma modalidade ilícita de flagrante, tá? Ao contrário de quando eu instigo o cara a cometer um crime. Vocês não podem confundir isso daqui. Vou falar agora dessas modalidades ilegais de flagrante. Aí eu tenho o flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido. Que nada mais é do que o retardamento da intervenção policial, né? Também conhecido ali como ação controlada. Então, é aquele famoso exemplo da PRF. A PRF sabe que tem um carregamento de droga num caminhão. O caminhão, ele saiu lá de Ponta Porã, com destino a Goiânia. A PRF vem perseguindo aquele caminhão por meio das câmeras, só que a PRF não prende ele no meio da rodovia. Ela espera o carregamento de droga chegar ao destino final. Quando o carregamento de drogas chega ao destino final, nas mãos do traficante, a PRF faz a ação dela. Então, o que ela fez? Ela retardou o flagrante dela ali. Ela poderia ter feito o flagrante lá quando o cara saiu de Ponta Porã? Poderia, mas ela fez o quê? Ela segurou, retardou a ação e fez lá na frente. Para que ela faz isso? Para pegar o dono da droga. Modalidade flagrante permitida. Ação controlada eu tenho na lei de drogas, na lei de lavagem de capitais, na lei de organizações criminosas. Depois vocês dão uma lida lá, tem lá, falando da ação controlada. Lembrando que, na lei de drogas, para mim ter ação controlada, eu preciso de ordem judicial. Só que a doutrina e a jurisprudência já fala que a gente não precisa. Até porque, imagina um caso de droga, eu estando ligando para o juiz. Ô, juiz, passou um carro de droga aqui, não sei o que, eu preciso da sua autorização para me poder prender o cara só depois. Não é assim que funciona. Dentro da lei, lá está escrito que precisa de autorização judicial, mas na prática, na doutrina e na jurisprudência, se você não tiver autorização judicial, isso não torna o flagrante legal, tá? Então, muita atenção em relação a isso daqui. Vou deixar até esse esquema para vocês. Aí a gente tem as modalidades de flagrante ilegal, que é o flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito de experiência, delito putativo por ordem do agente provocador. Olha o tanto de nome que isso aqui tem. Cara, é quando alguém instiga o cara a praticar o crime. Eu, Marisa, estou fazendo campana. Aí eu estou observando o cara. E aí eu sei que ele é traficante. Só que o cara, tem 3 horas que eu estou observando ele, ele não vende droga para ninguém. Aí o que eu faço?
cara, quer saber? Eu vou pegar aquele menino ali, vou botar ele para comprar droga desse cara. Ou mesmo eu vou, né? Deixo o meu parceiro esperando no carro. O cara não sabe que eu sou policial. Aí eu chego no cara e falo assim, ô cara, você tem um raio aí para me vender? Tem. Aí o cara vai e me vende, eu prendo ele flagrante. Não pode, por quê? Porque eu fiz foi provocar, né? Eu provoquei ele a praticar aquela ação. Tanto que essa súmula 145 do STF vai falar justamente por isso. Vai falar que isso, na verdade, seria hipótese de crime impossível. Por quê? Porque se eu não tivesse provocado, o cara não teria o quê? Praticado o crime, tá? Aí eu tenho flagrante forjado, fabricado, maquinado ou urgido. Esse aqui é o pior, que é quando o cara, ele implanta provas, tá? Isso daqui acontece muito, infelizmente, com a polícia militar. Gente, é de praxe. A maioria dos policiais militares, eles têm drogas no colete e acontece muito deles pegar uma situação de flagrante que a pessoa está com quantidade baixa de droga e coloca mais, tá? Só que é muito difícil provar isso daqui, mas isso acontece. Ou o cara vai lá, faz uma revista no carro, não encontra nada, e aí ele bota uma arma lá dentro, tá? Isso daqui também é um tipo de flagrante ilegal. Então, toma muito cuidado com essas hipóteses de flagrante, porque vira e mexe isso cai em concurso público, tá? Aí agora nós vamos resolver uma questãozinha que vai falar sobre isso, sobre os tipos de flagrante. Ó, no curso do inquérito que investigava uma organização criminosa especializada na prática do crime de contrabando, policiais federais obtiveram informações sobre a importação clandestina, deixa eu até pegar uma caneta aqui, importação clandestina de mercadoria por membros de organização em data futura. Antes de se dirigir ao local do recebimento do material contrabandeado, a autoridade comunicou ao juiz competente o retardamento da intervenção policial. Nesse caso aqui, eles já comunicaram, tá? Com a finalidade de acompanhar toda a ação e obter maiores informações. Aqui eles tinham tempo. Mas se eles não tivessem comunicado, a doutrina e a jurisprudência já fala que isso não é ilegal, tá? Aí eles falam, finalidade de acompanhar toda a ação e obter maiores informações sobre a organização, inclusive com a identificação de outros membros. Assim, os policiais observaram a prática delitiva, deixando de prender os agentes imediatamente. Então, eles deixaram de agir aqui, ó, para efetuar a prisão dos envolvidos apenas em momento oportuno, em momento que posterior, que quando obtiver informações o quê? Mais relevantes. Assim, sendo, houve no caso flagrante o quê? Foi o flagrante provocado? Não. Flagrante provocado é quando eu instigo, certo? Foi o flagrante presumido? Presumido é quando ele é encontrado. Foi o forjado? Forjado é quando eu implemento provas. Não foi. Foi o preparado? Não. Por que que não? Qual que é a diferença? É a mesma coisa. Isso, do? Mesmo do forjado. Exatamente. Gente, sinônimo, isso aqui mata qualquer pessoa, tá? Sinônimo. Porque aí você não sabe a diferença, você fica perdidão. Na verdade, esse aqui é o flagrante diferido, ou também chamado de ação controlada. Tem vários nomes, né? Postergado. Ou isso, postergado, diferido. Ação controlada. Que questãozinha bacana. Vocês ficaram com alguma dúvida? Pode falar. Caso, tipo assim, que a autorização judicial é só para lei de drogas. As outras não falam. Na verdade, eles falam em comunicação, não falam nem de autorização. Fala que tem que comunicar o juiz, né? Mas as outras leis não falam. Mas isso aí não é um caso assim de vai prejudicar, não. Vai prejudicar. Tá? Beleza. Então, no caso aqui, alternativa letra E, o flagrante o quê? Diferido, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tem flagrante diferido, flagrante prorrogado, flagrante protelado e flagrante retardado. Ou também chamado de ação controlada. Esses sinônimos aí vocês têm que saber, tá? Vamos lá para mais uma. João, após realizar um assalto a uma grande rede de supermercados, evadiu-se do local e empreendeu fuga.
Ao receber a notícia, a Polícia Militar seguiu em perseguição. Gente, viu perseguição é o quê? Perfeito. Acabou. E o capturou com uma grande quantidade de dinheiro, espécie. Por que ele colocou isso aqui, gente? Para vocês confundir com qual flagrante? Com flagrante presumido. Ou ficto, né? Mas aqui não houve perseguição? Sim. Houve perseguição é o quê? Impróprio ou imperfeito. Acabou. Dá para confundir isso aí. Isso. Por isso que eu falei. Perseguição imperfeito. Vocês não podem errar isso aqui. Isso aqui é fácil de errar. Eu já errei várias vezes com o curso. Isso aqui é muito fácil de errar. Bem como... pode falar. Se viesse, no caso, trocado perseguição no final e falasse que encontrou com os objetos aí, poderia mudar a questão? Não, ou, falou que a perseguição já era. No começo ou no final da questão? Foda-se. Falou que a perseguição já era. Beleza. Porque, gente, vocês têm que lembrar. Próprio. O cara tá cometendo ou acabou de cometer. Impróprio. Perseguição. Acabou. Quando eu falo do ficto, ou também chamado de presumido, eu encontro o cara com os objetos do crime, mas não houve perseguição. Nesse caso aqui, houve perseguição e ele ainda encontrou. Esse fato dele encontrar ou não é só para validar o flagrante. Mas quando eu falo em perseguição, é imperfeito. Então, vocês não podem errar isso aqui, tá? Bem como com outros objetos que indicavam ter sido João o autor da infração. Acerca desse caso, hipótese na alternativa correta. Olha que questão boa de vocês confundirem essa questão aqui. Próprio? Não. Esperado? Não. Provocado? Também não. Ficto? Aí vocês poderiam se confundir, né? Mas aqui no caso é o quê? Imperfeito, também chamado de impróprio. Muita atenção em relação a essa questão. Questão boa, tá? Questão boa. Então, aqui é o flagrante imperfeito. Letra B. Vou para a próxima agora. Ó. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva. E aí, até aqui tá certo? O que vocês acham? Certo. Existe alguma prisão que não cabe na fase do processo penal? Em flagrante. Não. No caso, a prisão em flagrante, ela não tem fase porque é um ato excepcional, mas igual. A prisão temporária, eu posso aplicar ela tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo penal ou não? Não, acho que é só do inquérito. Só na fase do inquérito, gente. O nome já fala, prisão temporária. É para mim poder concluir o inquérito ali. Agora, a prisão preventiva, não. Eu posso aplicar ela tanto na fase de investigação policial quanto na processo penal. Então, até aqui tá certo. Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva, podendo ser decretada de ofício. Ih, aí já era, hein? A prisão preventiva hoje, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz? Não. Não. Não pode. Procurei o pacote anticrime e mudou isso aqui, certo? Certo. A requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, hoje, o juiz, ele pode decretar uma prisão em flagrante de ofício? Não. Justamente porque, com a mudança do pacote anticrime, o nosso sistema, ele é expressamente o quê? Acusatório ou inquisitório do sistema processual penal brasileiro? Inquisitório. Não, inquisitório é o inquérito, ele é acusatório. Então, eu tenho uma separação entre o juiz, a defesa e a acusação. Então, não pode o juiz que vai julgar ir lá e decretar prisão de ofício. Ele está ferindo o sistema acusatório. Tá? Então, questão errada. E aí, ó, vou deixar uma aqui, uma para vocês. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, vírgula. Quem decreta é o juiz, mas ele não pode de ofício. Aí, quando que ele pode decretar? Quando tiver requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade
policial. O delegado de polícia faz a representação e ele pode decretar a prisão. Mas ele, de ofício, ele não pode decretar a prisão. Tá? Muita atenção em relação a isso daqui. Vamos ver essa daqui agora. Tá me ouvindo? Tô. Agora sim. Parece E você? certo. Reiniciei aqui um drive, sei lá. Ah, então deu certo, né? Agora você tá online aí, Lucas. Ó, vamos lá. Considere que o indiciado, preso pelo crime de tráfico de drogas, tenha sido apresentado para audiência de custódia. Então, beleza. O cara foi apresentado para audiência de custódia. Ocasião em que o juiz, de ofício, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ponto. Nessa situação, dada a gravidade do crime, é legal o procedimento adotado pelo magistrado. E aí, o que vocês acham? O juiz poderia fazer isso aqui? Acho que de ofício, não. Não. Gente, independente da gravidade do crime, o juiz não pode decretar prisão de ofício. Tá? Muita atenção em relação a isso. Isso daí está expresso no nosso Código de Processo Penal. Olha lá, 311. Caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, mas não é de ofício. Tem várias jurisprudências que vai falar sobre isso. Eu vou mandar para vocês, inclusive, depois a jurisprudência de prisão em flagrante, prisão preventiva, vocês vão ver. Muita coisa falando sobre isso daí, tá? Muita atenção em relação a isso. Então, vamos lá. Vamos mais uma aqui. Assinale a alternativa que cabe à decretação da prisão preventiva. Então, ele quer saber o quê? Qual dessas hipóteses que cabe prisão preventiva? Visando a antecipação de cumprimento de pena. Gente, eu posso decretar prisão preventiva para antecipação de cumprimento de pena? Não. Não posso. Não pode. Inclusive, é uma das previsões lá que não pode dentro do Código de Processo Penal. Tá? Lembra lá da Constituição que fala do trânsito em julgado, tá? Em decorrência imediata de investigação criminal, também não posso. Ah, eu estou investigando o cara, eu já vou decretar a prisão dele. Não é assim. Primeiro que investigação não é sinônimo de indícios de autoria e materialidade. Não é porque eu estou numa investigação que quer dizer que eu já tenho indício suficiente de materialidade para mim decretar a prisão preventiva. O cara pode ser inocente, tá? Mediante o recebimento da denúncia, porque recebeu a denúncia, eu já posso decretar a prisão? Não, o recebimento da denúncia, ele não é hábil para a decretação da prisão preventiva. Até porque não é porque o juiz recebeu a denúncia que quer dizer que o cara vai ser condenado, tá? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima inferior a 4 anos. É inferior, gente? Máximo. Superior. Máxima. Não é. Isso aqui nem tem, ó. Olha só, isso aqui dá para confundir. Se você estiver fazendo a questão e você passar rápido, você confunde. Porque tá? colocou o máximo inferior, né? Exatamente. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, isso aqui caberia. Inclusive, cabe até prisão temporária, quando eu tiver dúvida da identidade civil. Ou quando esta não oferecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Isso aqui, gente, está expressamente lá no Código de Processo Penal. Vou ler para vocês aqui, eu deixei o artigo que vai falar sobre quando que cabe a prisão preventiva. Olha aqui, ó. Ó, artigo 302 vai falar assim, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Olha só os requisitos para a prisão preventiva. Ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime em indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Inclusive, gente, eu estou no meio de uma investigação, eu estou fazendo um relatório de um cara da cidade, que ele já foi preso por tráfico de drogas há um tempo, ele foi solto na audiência de custódia. Só que a gente prendeu uns investigados por tráfico de drogas e no celular de um deles tem ligação entre esse e o outro que eu estou investigando agora. E o meu relatório, ele está com base nisso aqui, ó. Ordem pública. Por quê? Ele posta as coisas no WhatsApp dele, ele posta foto de dinheiro, ele posta foto de ostentação, ele
A polícia militar vai lá, apreende uma moto dele, ele vai lá e compra outra. Ele não trabalha, né? Eu tenho indício suficiente de autoria que ele pratica tráfico de drogas, ele já foi preso por tráfico e tem ligação dele nesse celular desse outro cara. Então, a gente vai embasar a prisão preventiva dele nisso aqui. Se o juiz vai conceder ou não, já é uma outra história. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Aí, por que que caberia essa prisão preventiva no crime de tráfico de drogas? Vamos lá. Porque tem os requisitos. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação preventiva quando? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior. Não é igual a 4 anos, é superior a 4 anos. O crime de tráfico de drogas tem pena de 5 a 15 anos. É um crime doloso? É. Então, caberia aqui a prisão preventiva? Tráfico de drogas? Caberia. Tá? Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, ressalvado o disposto do inciso 1 do 64 do Código Penal. Esse inciso 1 do 64, ele vai falar daquele prazo de reincidência lá dos 5 anos. O cara cometeu o crime hoje, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, ele saiu, ele passou 5 anos sem cometer crime, ele se torna reincidente. Então, quando ele fala ressalvado, quer dizer que não se aplica. Isso é uma outra hipótese que eu posso decretar prisão preventiva. Terceira hipótese. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, presta atenção nisso aqui, não é só contra a mulher. Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ou para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Quando ele fala isso aqui, na verdade, para garantir, ele está falando que essas medidas protetivas de urgência pode ser em relação a qualquer pessoa dessa daqui, ó. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas medida protetiva de urgência não é só em relação à mulher. Eu posso ter uma medida protetiva de urgência, por exemplo, em relação a uma criança. Uma criança que está sendo espancada pelo, sei lá, por uma tia, por um avô, tá? Eu posso pedir uma medida protetiva em relação a ela. Aí vem aqui o parágrafo 1º. Também será admitida a prisão em flagrante, ou prisão preventiva, quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer, que é exatamente o que a gente estava abordando ali na questão. Isso aqui, gente, é um caso totalmente excepcional. É muito difícil você ver um juiz decretando a prisão preventiva de uma pessoa por conta dessa questão da identidade civil. Muito difícil, tá? Mas, quando ele é identificado, ele vai ser o quê? Ser colocado imediatamente em liberdade. Aí ele vem aqui, ó. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de quê? Antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Isso aqui, só esse parágrafo aqui, ele já responde a nossa questão ali. Esses dois aqui já respondem a nossa questão. Vocês veem que aquela questão foi basicamente a letra da lei. O cara que sabe a letra da lei, ele responderia ela tranquilamente. Artigo 313, para prisão preventiva, é o mais importante. Vocês têm que decorar. Principalmente essas hipóteses aqui, ó. Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Por quê? Porque eles vão querer mudar isso aqui. Eles vão tirar a criança, ou eles vão tirar o adolescente, ou eles vão querer incluir aqui um grupo vulnerável que não está aqui. Então, vocês ficam atentos em relação a isso aqui. Beleza? Em relação a essa questão aqui, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Ó. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. E aí? Questão boa, né? Certo. Por quê? Porque ela envolve essa súmula aqui, ó. Questãozinha boa até. Não há crime, ou seja, não tem como ter crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação do crime. Esse daqui é o quê? O flagrante o quê? A gente acabou de ver ele ali atrás. Forjado? Exatamente. Flagrante forjado. O que que eu faço aqui no flagrante? Peraí, deixa eu só olhar aqui. Quais são os outros sinônimos dele? Isso aqui é bem importante. Preparado.
Isso, aqui, ó. Na verdade, esse não é o forjado. Esse é o preparado. Confunde, viu, Vanilla? Até eu me confundo às vezes. É mesmo. Então, aqui, ó. Alguém instiga o agente a praticar a infração com o objetivo de prendê-lo. Gente, isso daqui nada mais é do que um crime possível. Presta atenção. Se eu não tivesse provocado o cara para ele vender droga, ele não teria vendido droga. Certo? Por isso que a súmula vai falar da questão da impossibilidade do flagrante. Ó, olha só como que a súmula fala. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, se a polícia não tivesse provocado, eu não teria consumado. Tá? Por isso que essa modalidade flagrante ela é ilegal. Tá? Muita atenção em relação a isso aqui. Isso aqui vira e mexe está caindo. Muita atenção. E aí, galera, eu vou até encerrar aqui a gravação, que eu quero mostrar uma coisa para vocês.